Olá, meus amigos e minhas amigas, graça e paz no nome de Yud-Re, Vav-Re, o Deus Todo-Poderoso. Meu amigo e minha amiga, eu sou o pastor Matusalém especialista e hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre Daniel. Exatamente, meu amigo. E os detalhes que eu vou deixar aqui são de suma importância. E a primeira pergunta de hoje é a seguinte: por que Daniel orava 3 vezes ao dia? Você sabe por que Daniel orava 3 vezes ao dia? É exatamente isto que eu estarei falando agora. Mas eu quero ressaltar que eu fiz outro vídeo. E no outro vídeo eu falei o nome do pai de Daniel, o nome da mãe de Daniel, o nome da esposa de Daniel e o nome do filho e da filha de Daniel. Tudo isto no outro vídeo. No outro vídeo também eu falei sobre Sedraque, Mesaque e Abednego, que eram sobrinhos de Daniel, tá bom? Então Sedraque, Mesaque e Abednego eram sobrinhos carnais de Daniel. Tudo isto, pessoal, eu deixei no outro vídeo. Nome de pai, nome da mãe, nome da esposa e nome dos filhos de Daniel. E esses detalhes biográficos servem para você colocar na introdução do seu sermão. Para você fazer um sermão, uma mensagem, uma palestra de primeira categoria, de primeiro mundo. E agora, meu amigo, eu vou falar sobre a oração de Daniel 3 vezes ao dia. Portanto, pegue o papel e a caneta e se aproxime para fazer todas as anotações. Mas antes de tudo, meu irmão e minha irmã, não se esqueça de se inscrever no meu canal, não se esqueça de deixar o like, de curtir os meus vídeos e ativar o sininho para receber novas notificações. Certamente você já assistiu o outro vídeo. Então você já sabe quem é o pai de Daniel, você já sabe o nome da mãe de Daniel e o nome dos filhos de Daniel. Não é verdade? Agora você vai aprender por que Daniel orava 3 vezes ao dia. Meu amigo, na verdade, Daniel estava na Babilônia, a 2.000 quilômetros de Jerusalém. Daniel estava a 2.000 quilômetros de distância, tá bom? Então Daniel estava em outro território, em outra nação, a 2.000 quilômetros. Isso depende muito da rota, porque existem vários caminhos para a Babilônia, tá bom? Então se você seguir uma rota, é mais curto. Mas se você for pelo norte, é aproximadamente 1.800 a 2.000 quilômetros de distância, tá bom? Isso aí, pessoal, é para você entender que essa questão biográfica e também geográfica é muito complexa, é muito burocrática. Portanto, quando você for pregar, é necessário você explicar detalhe por detalhe, porque existem muita gente nervosas, não é verdade, na igreja. Muitas pessoas que se acham o dono da sabedoria. E, na verdade, eles pregam, mas não falam o nome da esposa de Daniel, o nome do pai de Daniel, o nome da mãe de Daniel, o nome dos filhos de Daniel. E aí você vai pregar e vai falar tudo isto. Só que eles vão ficar bravos, tá bom? Porque eles são estudiosos e não sabem o que você sabe. Por que você é uma pessoa inteligente? Meu irmão, porque você estuda bastante, não é verdade? Porque você tem materiais didáticos, você tem materiais bons para estudos. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que Daniel orava 3 vezes ao dia? Meu irmão, realmente Daniel estava na Babilônia. E Daniel era um judeu da tribo de Judá, entendeu? E a mãe de Daniel era uma levita. Você está me entendendo? O pai de Daniel era o rei de Israel. Daniel era príncipe, tá bom? E a mãe de Daniel era uma levita. Portanto, Daniel tinha 2 sangues. Sangue de judeu, tribo de Judá, sendo descendente de Davi. Então, Daniel era um descendente de Davi, entendeu? Por parte de pai. Mas Daniel também era um descendente dos levitas.
É por isso que Daniel orava 3 vezes ao dia. Porque são os levitas que oram 3 vezes ao dia. Tem esse compromisso. E aí vai surgir uma pergunta incrível. Qual era o horário que Daniel orava? Então, meu irmão, se você seguir a cultura judaica, Daniel orava 7 da manhã, 3 da tarde e também 6 da tarde. Entendeu? Eram 3 períodos que Daniel orava. 7 da manhã, 15 horas e 18 horas. E aí vem uma pergunta, por que Daniel orava exatamente 7 da manhã, 3 e também 6 da tarde? Meu irmão, porque os judeus sacrificam a Deus 3 vezes por dia. Qual é o horário para o melhor sacrifício para Deus te ouvir imediatamente? É 7 da manhã. Esse é o primeiro horário para Deus te ouvir, segundo a cultura judaica. Os levitas oram 7 horas da manhã, em ponto eles estão de joelhos. Esse é o primeiro horário. Depois, 3 horas da tarde. Os levitas oram e oferecem sacrifícios. Tá bom? E também 6 horas da tarde. 6 horas, 18. Eles oram e fazem sacrifício. Os levitas. Isso significa que Daniel, lá na Babilônia, estava substituindo os levitas. Porque o templo de Jerusalém foi destruído. Nabucodonosor, rei da Babilônia, destruiu o templo de Jerusalém. Acabou com tudo. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, destruiu tudo, acabou com tudo em Jerusalém. A arca da aliança sumiu. E Nabucodonosor levou os instrumentos para a Babilônia. E aí Daniel, lá na Babilônia, tinha acesso a esses materiais de adoração. Entendeu? Então Daniel, como levita, por parte de mãe, como sacerdote, por parte de mãe, ele fazia 3 orações por dia, cada oração de 1 hora. Então, pessoal, os levitas oram 3 vezes por dia, e cada oração de 1 hora. Isso, pessoal, somente os levitas fazem essa oração de 1 hora, 3 vezes por dia, tá bom? Mas todos os judeus oram 3 vezes por dia. Todos os judeus têm esse compromisso de orar 3 vezes por dia, tá bom? Então, assim, só para você entender, os judeus de outras tribos oram 15 minutos, 7 da manhã, 15 minutos, 3 da tarde, e 15 minutos, 18 da tarde, 6 da tarde, entendeu? Então, os judeus de outras tribos oram 15 minutos em cada horário. Já os levitas são assalariados pelo templo. Eles não trabalham para o homem, eles só trabalham para Deus. Então os levitas, eles não fazem nada além de orar. E por isso que eles oram 3 vezes ao dia. E Daniel orava 3 vezes ao dia. E aqui, pessoal, vai surgir outra pergunta. Onde Daniel orava? Na Babilônia. Em qual lugar? Na casa de Daniel. E onde ficava a casa de Daniel? Ficava na cidade de Susa, ou de Suzã, no estado do Medo Persa, perto da Babilônia. E como era a casa de Daniel? Irmão, a casa de Daniel era de andares, era um prédio. Isso é bíblico, leia a Bíblia, era um prédio, tá bom? E lá em cima, no terraço, Daniel fez uma sinagoga, onde Daniel dava aula para as pessoas. Isso está na história, tá bom? Daniel orava na casa dele. E na casa de Daniel tinha 7 janelas. Quantas janelas? 7 janelas. Representando a glória de Deus. A glória teofânica. O número 7. Então quando você lê a Bíblia, fala que Daniel abria as janelas. Você já leu isso na Bíblia? Não leu ainda? Então você está perdendo tempo. Porque realmente Daniel abria as janelas da sua casa, da sinagoga. Lá em cima, no terraço, onde ele dava aula. Daniel era professor. Você já leu a Bíblia que Daniel era professor e mestre dos homens mais sábios da Babilônia e de todo mundo? Então Daniel dava aulas. E Daniel fez uma casa, um apartamento. E lá em cima no apartamento, ele abriu várias janelas. Olha que legal, pessoal. E aí você vai perguntar, pastor, quantas janelas tinha? 7 janelas. Pastor, e para que servia as janelas? Meu irmão,
lá na Babilônia, no Medo Persa, naquela região, é muito quente no tempo do verão. Então, as janelas era como o ar-condicionado, entendeu? Ventiladores para refrescar o ambiente, tá bom? Outro detalhe, quando Daniel estava sozinho, Daniel queimava incenso. É por isso que tinha janelas, porque a janela serve como uma chaminé. Você já ouviu falar da chaminé? Que é aquele ambiente que tem na casa, onde a fumaça evapora, ou seja, por onde a fumaça é expirada para fora do ambiente. Então, na casa de Daniel tinha várias janelas, inclusive no telhado, porque era de laje. Então, em cima no telhado tinha os chaminés, onde Daniel queimava incenso, e aí a fumaça do incenso subia e ia para Jerusalém. Vocês se lembram que a Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém, a 2.000 quilômetros aproximadamente? Então, Jerusalém estava no oeste da Babilônia. Então Daniel virava o rosto para o oeste. Entendeu? E aí Daniel orava, queimava incenso, e essa fumaça que Daniel queimava era atendida por Deus. Então Daniel entrou como um sumo sacerdote. Isso aí é muito forte. Daniel entrou como um sumo sacerdote da Babilônia, orando 3 vezes ao dia, oferecendo sacrifício 3 vezes ao dia. A Bíblia não fala, mas a história fala sobre isso, tá bom? Então, quando você for pregar, tome cuidado, tá bom? Tome muito cuidado, porque se você realmente for pregar uma mensagem desta em uma igreja que não é madura na fé, você vai ser criticado e talvez alguns dos obreiros mal educados vão te chamar de herege. Porque muitos obreiros não estudam, não compram materiais. E aí, quando você prega uma mensagem boa, baseada na história, ele fala que você é louco, ele fala que você é herege, mas você não é herege, você não é louco. Você é um estudioso da palavra de Deus. Inclusive, você está me assistindo agora porque você gosta de estudar história, que ninguém nunca falou. Mas tem que tomar cuidado, tá bom? Porque Paulo foi decapitado porque pregava aquilo que ninguém conhecia. Entendeu? João Batista foi decapitado, arrancaram a cabeça de João, porque João pregava o que ninguém pregava. Entendeu? Jesus foi crucificado porque pregava o que ninguém pregava. Então, meu irmão, se você for pregar coisas novas em sua igreja, tem que tomar cuidado, porque alguém, o Judas Iscariotes, lá da sua igreja, vai querer te crucificar. Então tome cuidado. Esse conhecimento que eu estou passando para você é para títulos de informações, tá bom? É para nível de conhecimento. Porque quando a Bíblia não diz com clareza, não podemos dizer com certeza. Mas você está no caminho certo, aprendendo detalhes que ninguém conhece no Brasil. Sabendo o nome da mãe de Daniel, o nome do pai de Daniel, o nome da esposa de Daniel, dos filhos de Daniel, sabendo por que Daniel orava 3 vezes ao dia, entendeu? Tudo isso você vai encontrar em meus vídeos, tudo isso você vai encontrar em meus livros, só que os livros trazem detalhes muito mais profundos do que estes que eu estou apresentando para vocês, tá bom? Então o pai de Daniel era da tribo de Judá, a mãe de Daniel era da tribo de Levi. É por isso que Daniel na Babilônia tinha um quarto com várias janelas, e essas janelas serviam como chaminés para a fumaça evaporar, porque Daniel entrou como sacerdote da nação, e Daniel orava 3 vezes ao dia, 7 da manhã, 15 da tarde e 18 da tarde também, 3 vezes ao dia. A oração de Daniel era diferente das outras tribos de Israel. As outras tribos oravam 15 minutos, tá bom? Daniel, da tribo de Judá, orava 1 hora em cada sessão, tá bom? Então Daniel orava 3 vezes ao dia, ou seja, 3 horas por dia. Isso é muito forte. Então, pessoal, a casa de Daniel estava no centro da cidade de Suzã, lá na Pérsia. E Daniel orava com tanta intensidade que os seus rivais,
As pessoas que tinham raiva de Daniel chegou lá na casa de Daniel e da rua, da praça, ouviu Daniel orando lá no quarto. E eles foram lá para o rei e falou: olha, rei, chegamos lá na casa de Daniel, Daniel estava orando. Entendeu? Então vamos jogar Daniel na cova dos leões. No outro vídeo eu falo tudo sobre a cova dos leões. Quantos leões tinham, tá bom? Lá na cova, como que a cova dos leões era formada. Tudo sobre a cova dos leões eu falo lá no outro vídeo também, assista lá, tá bom? Mas Daniel orava com tanta força, com tanta dedicação, Daniel se entregava com tanta veemência, que de lá da rua dava para ouvir Daniel bradando. Daniel era pentecostal, fazia barulho, né? E aí os rivais, os Judas Iscariotes, chegou lá, entre aspas, né? Os Judas Iscariotes, entre aspas, chegou lá na casa de Daniel e ouviu Daniel orando. E eles falam na Bíblia original: nós fomos lá na casa de Daniel e vimos Daniel orando. Vimos. Eles viram Daniel orando. Como que eles viram? Meu irmão, Daniel estava lá em cima, no terraço. Não dava para ver. Mas eles viram a fumaça. Eles ouviram o barulho de Daniel orando e olharam e viram a fumaça subindo do incenso que Daniel colocava, né, apresentava, dedicava a Deus. E aí eles falaram para o rei: olha, rei Dário, nós fomos lá na casa de Daniel e vimos Daniel orando. Eles não viram Daniel orando, mas eles viram a fumaça e ouviram o barulho. Crente pentecostal fazia barulho mais do que tudo, meu irmão. Daniel era terrível. Você não imagina o barulho que Daniel fazia, não. E Daniel realmente orava olhando para Jerusalém. Isso é muito forte, pessoal, porque segundo a cultura babilônica, ou a cultura medo-pérsia, do Irã, do Iraque, da Babilônia atual, eles oram olhando para o norte, porque é lá que o sol se põe. Então o povo da Babilônia, quando ia orar, olhava para o sol, porque o sol era chamado de Baal. Já ouviu falar de Baal? Então Baal é o Deus Sol. Então eles adoravam, né, o Deus Sol. Então eles viravam para o nascente ou para o poente. Então os babilônicos oravam 2 vezes por dia. 7 da manhã, quando o sol nascia, eles oravam para o sol, o Deus Baal. Entendeu? E quando o sol ia se pôr, os babilônicos também se curvavam diante do sol para adorar o sol. Já Daniel orava 3 vezes ao dia. E quando Daniel ia orar, Daniel virava as costas para o sol. Porque Daniel orava olhando para o oeste, para onde estava o templo de Jerusalém. Entendeu? Então Daniel tinha que virar as costas para o sol. Aí o povo ficava doido, não é verdade? Endemoniados. Por quê? Porque eles adoravam o sol. E Daniel não adorava o sol. Daniel adorava ao dono do sol, que é Yahvé. Tá bom? Então, faz uma pesquisa aí sobre os deuses babilônicos, não é verdade? O deus Baal, que é o deus sol. A deusa Aserá, que é a deusa lua. Baal, o sol, casou com Aserá, a lua. E gerou 70 filhos. Baal tem 70 filhos. O sol se casou com a lua e gerou 70 filhos. Quais que são os filhos? As estrelas, Saturno, Plutão, Mercúrio, etc. Isso aí, segundo a cultura deles, eram filhos do sol e da lua, tá bom? Mas Daniel não adorava isso, não. Depois eu vou fazer um vídeo sobre os 7 deuses mais importantes da cultura babilônicas e egípcias, tá bom? Vamos estudar sobre isso depois. Então, pessoal, Daniel não obedeceu ao rei e orou 3 vezes ao dia. E Daniel, com 90 anos de idade, foi lançado dentro da cova dos leões. Quantos anos Daniel tinha quando foi lançado dentro da cova dos leões? Pessoal, Daniel tinha 91 anos de idade. 91 anos quando foi lançado dentro da cova dos leões. A mesma idade de que Jacó lutou com o anjo no vale de Jaboque, tá bom? Daniel foi lançado na cova dos leões com 91 anos. Jacó brigou com o anjo
no Val de Jaboque, com 91 anos. Eu vou falar depois sobre 7 homens na Bíblia que passou por grandes provas com 91 anos, tá bom? 7 homens, depois vou fazer outro vídeo. Mas por enquanto, pessoal, vamos falar sobre Daniel aqui, porque a história vai dizer que realmente Daniel viveu muito lá na Babilônia. Daniel viveu e passou por 7 reis. Você sabia que Daniel viveu no período de 7 reis? Exatamente, passou 7 reis e Daniel ainda continuava vivo. E segundo a história, Daniel voltou com Esdra para Jerusalém e morreu em Jerusalém. Tá bom? Morreu em Jerusalém. Daniel morreu em Jerusalém. A maioria das pessoas não sabem disto. Mas Daniel, segundo a história, não morreu na Babilônia. Porque lá no livro de Esdra, fala que Daniel voltou para Jerusalém para reconstruir os muros e o templo com Esdras, Zorobabel e os outros profetas. Você sabia disso? Não sabia disso? Então, meu irmão, para você entender tudo sobre isso, adquira meus materiais, porque nesses 3 livros e no 4º livro que eu estou fazendo, eu vou deixar pérolas que ninguém nunca pensou em falar aqui no Brasil. E para você, esses detalhes vai ser de suma importância. Inclusive, provavelmente, você já tem os meus 3 livros. Você já comprou os meus materiais? Ah, meu irmão, compre imediatamente. Olha aqui os meus materiais. O livro do Gênesis, com 715 páginas. O livro dos Sermões, com 720. E o último livro que eu lancei agora, o livro ministerial, A Olaria de Obreiros, com 514 páginas. Meu irmão, adquira esses materiais para você conhecer a história que ninguém conhece aqui no Brasil. Histórias sumerianas, histórias que ninguém sabe aqui no Brasil. Com esses livros, você vai saber de tudo isto e muito mais. Portanto, eu vou deixar na descrição o número do meu celular para você mandar uma mensagem de WhatsApp, tá bom? 629-9408-0257. Para você ligar imediatamente e adquirir esses 3 livros na promoção. Até porque eu já estou fazendo o 4º livro, que é o livro de ouro do pregador absoluto. Meu irmão, 2022, o livro de ouro do pregador absoluto vai estar à venda. E você precisa adquirir esses 3 livros imediatamente e já se preparar para o 4º livro do pastor Matusalém Especialista, com detalhes que ninguém tem aqui no Brasil, tá bom? Então vamos continuar, pessoal, falando aqui sobre Daniel, porque você vai pregar coisas diferenciadas, você vai pregar detalhes que ninguém nunca pregou. Chega de falar a mesma coisa, você tem que falar coisas novas, coisas ou detalhes que têm bases bíblicas. Não adianta falar detalhes que não têm bases bíblicas, tem que ter base bíblica. E os meus detalhes têm base bíblica, tá bom? Muito embora muitos críticos falam que é heresia, etc, etc. Sabe por que isso? Porque eles não estudam história. Mas você está de parabéns. Que Deus abençoe. Então se inscreva no meu canal agora. Não deixe de se inscrever no meu canal. Ative o sininho. Ative o sininho para você receber notificações, porque eu vou fazer outros vídeos, tá bom? E também não se esqueça de adquirir os 3 livros do pastor Matusalém Especialista. Meu irmão, esses 3 livros vai mudar a tua história na questão do conhecimento, tá bom? Eu vou estar aqui aguardando a sua ligação ou a sua mensagem. Então que Deus te abençoe no nome de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O 2º livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais
temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257. Você que gosta de conhecimento profundo, agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira? 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros? 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão? 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão? 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico? 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro? 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62994080257. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo?
A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias, de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias, de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, líderes religiosos de todo o Brasil. O terceiro livro do pastor Matusalém, especialista, já foi publicado. E você já pode adquirir o livro ministerial A Olaria de Obreiros, o conhecimento na palma da mão. Este livro é admirável e vai além das águas profundas do conhecimento ministerial, superando os livros tradicionais que a maioria dos estudiosos brasileiros conhecem atualmente, porque este livro apresenta centenas de estudos com detalhes históricos e escatológicos que a maioria dos obreiros precisam saber, como, por exemplo, estudos sobre os 9 dons espirituais e sobre os 5 dons ministeriais e eclesiásticos. Estudos sobre batismo nas águas, batismo de crianças, batismo no Espírito Santo, batismo com fogo e batismo pela morte. Estudos sobre variáveis tipos de óleos de unção e sobre a idade correta para a consagração de obreiros e obreiras. Estudos sobre judeus ortodoxos e messiânicos, religiões, 613 leis mosaicas, graça, fé, crença e dispensações. Estudos sobre os 5 tipos de sacrifícios, sobre os 5 tipos de ofertas e sobre os 5 tipos de dízimos e votos. Estudos sobre os 3 tipos de casamentos, repúdio, divórcio e feminicídios. Estudos sobre as 7 religiões no tempo de Jesus, fariseus, saduceus, zelotes, cristianismo, entre outras religiões. Estudos sobre os 7 pecados capitais, iniquidades, abominações e blasfemas. Estudos sobre ética cristã, Páscoa, ceia, rituais, línguas estranhas, mestres, rabinos e rabãs. Estudos sobre inteligência, sabedoria, conhecimento e evangelismo.
Estudos sobre orações, consagrações, jejum e comunhão. Estudos sobre Paulo e sua noiva Abigail, sobre Gamaliel, Estevão e Jesus. Estudos sobre curas físicas e espirituais do corpo, da alma e do espírito. Estudos sobre culto fúnebre, vida pós-morte e lugares intermediários dos mortos. Estudos biográficos sobre os 7 diáconos, 12 apóstolos, 72 discípulos e unção de pastoras. Estudos sobre a Bíblia Sagrada, profetas, profetisas, profecias, trindade e divindade. Este livro ministerial, A Olaria de Obreiros, contém mais de 500 páginas repletas de detalhes sobre as mais variáveis classes de obreiros e obreiras, levando em consideração os parágrafos da teologia sistemática, ensinando principalmente as questões éticas, para que todos os obreiros saibam se comportar dentro dos protocolos exigidos por sua liderança e possam crescer na graça e no conhecimento. Portanto, este livro apresenta vários estudos sobre formação e funções de obreiros, mostrando o valor e o posto de cada um deles dentro da igreja e no ministério, começando pela função dos membros, porteiros, cooperadores, diáconos e diaconisas. Apóstolo, que tem o símbolo do leão em sua bandeira. Profetas, que tem o símbolo da águia em sua bandeira. Evangelistas, que tem o símbolo da cruz em sua bandeira. Pastores e pastoras, que têm o símbolo da aliança e do coração em sua bandeira. Doutores e mestres, que têm os símbolos da caneta de pena e da Bíblia em sua bandeira. Presbíteros, que têm o símbolo da árvore frutífera em sua bandeira. Bispos, que têm o símbolo do cedro gigante em sua bandeira. Anciãos, que têm o símbolo de uma pessoa de cabelos brancos em sua bandeira. Missionários e missionárias, entre outros cargos, com as suas bandeiras. Este livro realmente é importantíssimo, porque apresenta várias matérias ministeriais e eclesiásticas com assuntos derivados dos originais, hebraicos, aramaicos, gregos e latins, que servem para preparar e formar homens e mulheres de todas as idades como líderes altamente capacitados para executarem a obra de Deus em todas as áreas do ministério eclesiástico. Além de tudo, este livro apresenta vários esboços maravilhosos para formalizações de sermões, mensagens e palestras com alto nível de interpretação textual e expositivo. Portanto, ligue agora mesmo e adquira o livro ministerial A Olaria de Obreiros pelo número 629-9408-0257.